Muito bem, nós vamos entrar hoje então num novo capítulo do livro A Gênese. Nós estamos agora no capítulo 13, os milagres segundo o Espiritismo. E o primeiro item que nós vamos estudar, primeiro e único item, né, que é exatamente característica dos milagres. Esse é um tema que é de extrema importância para o nosso estudo, porque trata de uma relação direta do mundo físico com o mundo espiritual e que abrange a todas as crenças em toda a nossa humanidade. E ele é um tema bastante delicado de ser tratado, porque o fato de nós buscarmos respostas para entender os fenômenos, nós não podemos desmerecer o trabalho que o mundo espiritual faz para sensibilizar as pessoas, para, como se diz dentro do jargão religioso, para tocar o coração das pessoas. Então trazemos uma explicação que nós, na doutrina espírita, em especial no aspecto científico, fala sobre os fluidos, fala sobre o magnetismo, fala sobre a manipulação dessas propriedades do fluido, como materialização, como desmaterialização, como transmutação. Tudo isso que nós vemos nos fenômenos físicos que são estudados por nós, em especial lá no livro dos médiuns, entendermos o fenômeno não desmerece o seu significado. Muitas vezes a impressão que se dá é que quando nós pegamos, por exemplo, um desses grandes milagres que acontecem dentro das religiões cristãs em especial, né, católicas ou evangélicas, de vermos uma notícia que aconteceu de uma materialização, de uma aparição, de uma transmutação, de uma cura. Vemos muito isso, em especial nas datas festivas religiosas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós teremos agora no próximo dia 12 de outubro, o Dia da Padroeira do Brasil, que vai ser celebrado lá no santuário, não é no Brasil todo, claro, mas em especial lá na Catedral de Fátima, lá em Aparecida do Norte. Aliás, Catedral de Aparecida, em Aparecida do Norte. Como acontece também lá em Portugal, em Lourdes, como acontece no México com Nossa Senhora de Guadalupe, dentre outros, né, outras celebrações. Então nós temos uma oportunidade preciosa de vermos a importância desses fenômenos para a fé dessas pessoas e, ao mesmo tempo, o cuidado que nós temos que ter para não desvalorizá-la. Porque, como eu falava para vocês, nós estudamos então os fluidos e aí acontece uma cura que pode trazer uma grande modificação para a vida daquelas pessoas que receberam essa dádiva do mundo espiritual, e nós espíritas falamos assim, relaxa, isso aí é só coisa de fluidos, não é nada demais. Não, é muita coisa sim, é algo significativo. Então nós não podemos nos dessensibilizar, nos tornarmos frios diante dessas manifestações, pelo fato de nós encontrarmos uma explicação para elas. Então, a ideia dos milagres, que é uma manifestação do mundo espiritual sobre o mundo físico, para chamar a atenção das pessoas dessa realidade, nós temos que valorizar a intenção. O fenômeno pode ter uma explicação simples, mas o seu significado ele não perde em nada o seu valor. Então, por isso, temos que estudar com muito cuidado e nos mantermos atentos para que uma pretensa sabedoria ou uma suposta arrogância nos faça acreditar que nós somos mais especiais por entendermos aquilo que acontece. E sendo que o mundo espiritual trabalha arduamente, continuamente, para despertar a nossa consciência a respeito dessa nova realidade. Então não nos tornemos pretensiosos do saber por encontrarmos uma resposta desvalorizando o seu objetivo. Então esse é o propósito principal que nós vamos então estudar esses fenômenos. Fazendo uma pesquisa rápida,
nós podemos encontrar um material bastante interessante disponível tanto nos canais católicos como nos canais evangélicos a respeito dos milagres. Por exemplo, não são raros os sites que fazem uma pesquisa a respeito dos milagres de Jesus na sua época. São relatados, então, lá no Novo Testamento. E aqui foram relatados 35 milagres atribuídos a Jesus, que são listados lá nos Evangelhos. Vou fazer uma leitura rápida de alguns deles, só para a gente poder entender não apenas o fenômeno em si. Porque Jesus fez tal coisa com fulano, fez outra coisa com Beltrano, e assim ele foi disseminando cada vez mais as suas realizações. Mas vamos entender as características desse fenômeno, que tipos de fenômenos foram observados na Bíblia, e que isso, no Novo Testamento, e que isso chama a atenção daqueles que são seguidores dessa crença, seguidores desse livro, seguidores dessa filosofia. Então, eu vou falar o título do fenômeno e entendamos então não o título em si, mas o fenômeno por trás, o mecanismo, a fisiologia daquele fenômeno, dentro daquilo que a doutrina espírita pode nos orientar. Em especial, falando sobre aquelas 3 forças fundamentais, ou 3 elementos fundamentais que realizam o milagre, que realizam esse fenômeno, que é, inicialmente, o fluido, que é a matéria-prima para essas realizações. Segundo, o magnetismo, uma força poderosa que manipula esses fluidos. E o terceiro, o pensamento, que nada mais é do que a própria vontade. Então a vontade, a energia, que é o magnetismo, e o fluido, que é a matéria. Então, vamos analisar. Primeiro, Jesus transformou água em vinho. Temos aí então a transformação da matéria, a transmutação da matéria. Segundo, curou o filho de um funcionário público, fenômeno de cura. Curou um paralítico no poço, curou um cego de nascimento. Alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Pegou altas ondas sem prancha e sem se molhar, caminhar nas ondas, nas águas, né? Ressuscitou Lázaro da morte. Pescou 153 grandes peixes sem se molhar. Expulsou um homem dominado por demônio. Curou a sogra de Pedro. Pescou peixes que enchiam 2 barcos. Curou um leproso, curou um paralítico, curou um homem com a mão aleijada, curou um empregado de um oficial romano, ressuscitou o filho da viúva, acalmou uma tempestade, curou o homem dominado por uma legião de demônios, curou a filha de Jairo, curou a mulher com hemorragia, curou o menino endemoniado, expulsou um demônio de mudez, curou a moça torta de 18 anos, curou um homem com as pernas e braços inchados, curou 10 leprosos, curou um mendigo cego, previu a negação de Pedro, sarou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote, curou 2 cegos, tirou uma moeda da boca de um peixe, curou a filha endemoniada da mulher cananeia, alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, secou uma figueira infrutífera, curou um surdo-mudo e curou outro cego. Então aqui nós temos os 35 milagres atribuídos a Jesus, relatados então no Novo Testamento. Então, até aí, nós vamos inclusive estudar mais um pouquinho aqui na frente do estudo do próprio livro A Gênese. Nós teremos os milagres e predições de Jesus. Nesse caso, Timão ganhando também foi milagre. A gente sempre sabia que isso acontecia, era uma profecia. Então, foi profetizado inclusive isso, né? Então, o que nós temos? Todos esses milagres relatados na Bíblia é aquilo que é a base da filosofia cristã, porque mostra o poder de Jesus realizando esses milagres aqui no mundo, o que dá confirmação para a sua doutrina. Porque não era apenas um homem falando sobre essa bondade, falando sobre esse amor do mundo de Deus e sobre esse futuro no paraíso, no mundo espiritual, mas ele teria que demonstrar também o seu poder. Então, na verdade, esses milagres vieram como comprovação, ou melhor dizendo, esses fenômenos vieram como comprovação da força que Jesus tinha
como um enviado de Deus, ou para muitos como entendido como Deus também encarnado. Mas de lá para cá, outros fenômenos também foram acontecendo. Olha, Luiz, a questão que a gente vê de realizar esses milagres, se nós entendermos o fenômeno, nós podemos perceber, por exemplo, que se entendermos um tratamento de cura como sendo um fenômeno semelhante à cura que Jesus realizou naquela época, você vai num centro espírita que faz cirurgias espirituais e você vai ver isso o tempo todo. E aí nós entendemos que não é o indivíduo que apenas que faz a cura, mas existe uma intervenção do mundo espiritual, existe uma faculdade mediúnica em operação. Então, mais uma vez, nós não estamos reduzindo a capacidade de Jesus naquela época, mas estamos entendendo que o fenômeno é importante. E o fenômeno tem uma explicação. Dentro da Igreja Católica, em especial, nós temos muitos relatos documentados e registrados também em livros, em publicações em geral, a respeito desses acontecimentos pelo mundo e pela história também da própria humanidade, principalmente a partir do mundo da Idade Média, da Idade Moderna, agora também da Idade Contemporânea. Então temos também todos esses fenômenos registrados. Eu trouxe para vocês um livro que nós estudamos há um tempo atrás, ou melhor, que eu pegava passagens para a gente poder estudar, ilustrar aquilo que nós estudamos lá no nosso livro, o Livro dos Médiuns, chamado O Milagre dos Santos. E aí então, analisando a mediunidade dos santos, desculpem, a mediunidade dos santos. E aí então, vários tipos de fenômenos foram registrados nesse livro, que foi inclusive obra de Clóvis Tavares, um grande estudioso da doutrina espírita, lá da década de 1970, 1980, e amigo muito próximo também de Chico Xavier, que ele era um apaixonado pela história católica, em especial dos santos e dos anjos. E aí, então, estudando sobre a vida dessas personalidades, ele então começou a coletar, fazendo um casamento entre a história dessas personalidades com aquilo que a doutrina espírita trazia para nós, já que ele era um grande trabalhador espírita. Então ele pegava a história de um santo, analisava do porquê dele ter sido beatificado, depois canonizado, e entendendo qual foi exatamente o milagre que ele tinha realizado para poder receber esse título, toda essa atenção. E aí nós vimos ali dos mais variados fenômenos que o próprio Kardec já tinha estudado no Livro dos Médiuns, além de outros que ainda eram desconhecidos, mas que tinham também explicações. Só para a gente poder lembrar, um tipo de fenômeno que Kardec não tinha registrado na sua época, e é claro, porque a visão dele era restrita aos fenômenos que aconteciam na Europa. Não tinha acesso a todos os registros católicos, porque do contrário ele não trabalharia com a doutrina espírita, ou faz uma coisa ou faz outra. Então ele foi pegando aquilo que era o mais conhecido, aquilo que era o mais difundido pela mídia, pelos autores, enfim. Então um deles, por exemplo, para a gente poder ver o tipo de milagre que é atribuído a alguns santos, mas que não foram registrados, é, por exemplo, caminhar em cima de uma brasa. Como acontece tradicionalmente nas festas juninas, mas nós tivemos 2 santos que foram colocados na fogueira e não queimaram. Esse é um fenômeno mediúnico, onde nós temos fluidos ali que protege aquela pessoa das chamas. Ao contrário de outros, como a própria Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira pela Inquisição. Mas outros foram colocados e não se queimaram. Tem um nome nesse fenômeno, depois eu vou pegar para vocês, durante o nosso estudo, eu vou pegar o livro depois e trazer vários fenômenos para a gente poder ilustrar um pouquinho dessa teoria que a gente está estudando agora. Então, nesse livro, A Mediunidade dos Santos, nós tivemos ali várias. A criogenia, Kardec também não mencionou isso, embora isso já seja estudado um pouco mais. A própria psicopirogenia também, que é um fenômeno chamado mais de paranormal, que é mais a geração espontânea de fogo, Mas ali várias situações que nós vamos estudar durante o nosso estudo. Enfim, então a Igreja Católica tem esses registros, porque mostra, é uma condição para que um fiel dessa doutrina, dessa igreja, receba então o título de milagre.
Primeiro ele faz o milagre, ele recebe então o título de beato, e depois de 3 milagres, ele então recebe o título de santo, ele é canonizado. Então nós tivemos vários desses aí. Tivemos, por exemplo, alguns tipos de fenômenos para a gente poder lembrar, como nós vimos aqui no Evangelho, mas podemos também trazer outros. Fenômeno de cura. Como eu falei para vocês, agora no dia 12 de outubro, nós teremos o dia da padroeira do Brasil. Então, quando se vai lá na Catedral de Aparecida, nós encontramos a Sala dos Milagres. Não sei exatamente se é esse o nome, mas nós podemos ver uma sala onde as pessoas trazem, por exemplo, é esse o nome mesmo? Obrigado, Val. Onde nós temos ali as pessoas depositando objetos, né, ou partes do corpo feito de parafina em agradecimento por milagre recebido de cura. Ou então objetos que são colocados no formato daquilo que receberam, como por exemplo casas ou outros objetos que desejavam e que acabaram entendendo que receberam por milagres. Então, temos ali nesse depositório vários objetos, inclusive também próprias próteses que são colocadas lá de pernas, de braços, muletas, cadeiras de rodas, que são depositadas como forma de agradecimento. Pessoas que pagam promessas, nós vemos muito isso também, fazendo grandes caminhadas, grandes peregrinações em nome da fé para agradecer ou pedir por um milagre. Nós temos outros tipos de fenômenos físicos que são apresentados, né, como, por exemplo, a própria materialização. A apresentação, por exemplo, a demonstração daquelas chagas de Jesus, né, marcas de coroa na testa, ferimentos nas mãos, nos pés. O Círio de Nazaré, por exemplo, a Luísa lembrando também ali, que também tem essa grande festa, e ali também encontram-se objetos que foram apresentados como resposta aos milagres que receberam. Então temos várias demonstrações. Quando se vai em Portugal, em Lourdes, por exemplo, em homenagem àquela aparição que teve no Vaticano, nós também tivemos. Lá em Roma nós temos ali o Museu das Almas do Purgatório, que também temos ali vários objetos de manifestações espirituais. Então tudo isso tem grande importância para nós. E tem um tipo de fenômeno que ele é muito específico dentro da própria Igreja Católica, que são chamados de milagres eucarísticos. A gente lembra que Eucaristia é aquele ritual, aquela prática que simboliza aquela última ceia de Jesus com os seus apóstolos, quando ele cortava o pão, oferecia o vinho e falava que esse é meu corpo, esse é meu sangue. E aí então esse ritual continua sendo praticado tanto nas igrejas católicas como também nas evangélicas. E esses milagres eucarísticos afetam exatamente esse ritual. São aqueles casos, por exemplo, em que uma hóstia se transforma em sangue. Tivemos um caso registrado pela mídia lá no Sudeste Asiático, ali naquela região da Indonésia, onde uma jovem foi receber a hóstia do momento da Eucaristia e a hóstia se transformou em sangue. Temos outros, né? Deixa eu pegar para vocês aqui, eu peguei uma listinha com 3 deles, que é muito mais interessante a gente ler para poder ilustrar. Então tivemos, por exemplo, na cidade de Fieschi, na Áustria, em 1310. Olha só o resumo da história. O povoado de São Jorgenberg-Fieschi, situado no Vale de Inn, é conhecido principalmente por causa de um milagre eucarístico ocorrido em 1310. Durante a Santa Missa, o sacerdote duvidou da presença real de Jesus na Eucaristia, e imediatamente depois da consagração, o vinho se transformou em sangue e começou a borbulhar e a sair do cálice. Em 1480, 170 anos depois, o santo sangue ainda estava fresco, como se estivesse saído de uma ferida, escrevia um cronista da época. O sangue continua intacto e está guardado num relicário no mosteiro de São Jorgenberg. Então esse foi um dos fenômenos. Outro fenômeno. Na cidade de Etten,
no Peru, em 1649. O milagre eucarístico de Éten ocorreu 356 anos atrás na cidade peruana de Porto Éten. A imagem do menino Jesus apareceu na hóstia com 3 corações brancos e resplandecentes unidos entre si. Todos os anos, a festa em comemoração desse acontecimento começa no dia 12 de julho, com a transladação da imagem do menino milagroso do seu santuário ao templo da cidade de Éten e termina no dia 24 de julho. Então, esse aqui é mais um fenômeno, né? E aqui eu tenho um site que eu encontrei que traz para nós aqui, deixa eu pegar quantos são esses milagres. São o título do livro, Milagres Eucarísticos no Mundo, o catálogo do Vaticano de exibição internacional. São 140 painéis que mostram esses milagres. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante. Tá, aqui não tem, aqui só tem os milagres por país. E mais um para a gente poder ver esse tipo de milagre eucarístico, né? Eu falei para vocês de Nossa Senhora do Guadalupe no México, na verdade ela é da Espanha, tá? Falei errado para vocês aqui. Então aqui, Milagre Eucarístico de Guadalupe, na Espanha, em 1420. Durante a celebração da missa, um sacerdote viu muitas gotas de sangue cair da hóstia consagrada. O milagre reforçou a fé do sacerdote e de muitos fiéis, entre eles o rei de Castilha. Os documentos que atestam o milagre são muitos, e as relíquias do prodígio foram expostas para a veneração dos fiéis durante o Congresso Eucarístico de Toledo, em 1926, e ainda hoje são objetos de profunda devoção de todo o povo espanhol, né? Então, temos esse aqui também. Outro tipo de milagre que chama muito atenção, e que nós já estudamos isso aqui na nossa sala, falando sobre fenômenos, são exatamente aqueles corpos incorruptos, aqueles cadáveres que não se decompõem de vários santos. Dentre eles, por exemplo, nós tivemos ali o Vianney, que era o bispo de Argel. O corpo dele se encontra ainda intacto depois de todos esses séculos em demonstração lá na Europa. Então vários outros corpos também se manifestam assim. E esse fenômeno, naturalmente, ele é atribuído aos milagres. Então existe ali um fenômeno que derroga as leis de Deus, ou seja, quebra as leis de Deus, e que então trazem essa apresentação aqui para as pessoas, né, para chamar a atenção exatamente dessa realidade na relação com o mundo espiritual, e também, no caso dos milagres eucarísticos, da própria presença de Jesus durante aquele momento de Eucaristia. Por isso se chama, então, milagres eucarísticos. O Negrão lembrou aqui, né, essas manifestações fluídicas são muito importantes para conservar ou brotar a fé no ser humano. Eu comentei agora há pouco, Negrão, você tinha chegado, não sei se você estava aqui no começo, que a importância que nós temos para estudar esse fenômeno é para entender o mecanismo, mas sem desmerecer o seu objetivo. Por que isso tudo? Porque as pessoas, ainda vivendo uma crença muito materialista, embora desejando o mundo espiritual, sentem uma enorme necessidade desses fenômenos. E para nós espíritas isso não é diferente. Todo mundo que é espírita, quem não gostaria de presenciar um fenômeno? De presenciar uma reunião mediúnica, de ver ali um momento de materialização. Por que isso tudo? Porque nós não somos imunes a essa fraqueza. Fraqueza essa que demonstra, claro, o nosso apego ainda ao mundo material. Só que nós diminuímos, vamos dizer assim, o impacto disso, porque dentro da doutrina espírita nós encontramos explicações e vemos isso com uma certa frequência. Já para aqueles que abraçam uma fé que não aceitam esse intercâmbio, qualquer tipo de manifestação vai chamar muito a atenção. Então as pessoas vão dizer, é um milagre, para nós, é um fenômeno. Mas na verdade a origem é a mesma. No caso das crenças cristãs, que veem o milagre como uma manifestação divina, uma manifestação do mundo espiritual como um todo, né? Tem esse fenômeno envolvido num certo clima de mistério, num certo ambiente ritualístico, por isso acaba tendo muito mais importância. Mas se nós falarmos, por exemplo, Fátima, lá em Portugal, se materializou em cima de um arbusto e foi vista então por três
jovens pastores, e isso marcou a Igreja Católica. Aí nós falamos assim, num centro espírita, se você pegar livros de estudos, como por exemplo de Charles Richer, de Cesare Lombroso, histórias de Chico Xavier, nós encontramos materializações acontecendo o tempo todo. Inclusive estudados cientificamente, metodologicamente, para entender exatamente a causa disso tudo. Então, na verdade, vemos assim, de um lado, tem aquele clima de mistério, aquele clima místico. Do outro lado, uma análise racional, uma análise mais tranquila. Mas a natureza é a mesma do fenômeno. O objetivo e o público que talvez mude um pouco, diferenciando um do outro, por causa das crenças que nós abraçamos hoje. Mas vai chegar um momento em que essa relação com o mundo espiritual vai ser tão estreita, tão natural, que um fenômeno vai fazer parte da nossa rotina. Os espíritos vão se manifestar conversando conosco com naturalidade, sem a necessidade de causar impressões. Agora, o tempo que isso vai demorar, não sabemos. O Fletcher lembrou aqui uma imagem na porta de um freezer no México, foi tida como um milagre. Nós tivemos também, Fletcher, por exemplo, em Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, nós temos ali que aquela região recebeu então a importância exatamente porque alguns pescadores no passado encontraram uma estátua de Nossa Senhora no rio. Eu me esqueci o nome do rio, eu devia ter pesquisado para trazer para vocês um pouco mais de informações, mas acabei não me lembrando desse detalhe. O Rio Paraíba, né? Então, no Rio Paraíba nós tivemos ali encontrando aquele Rio Paraíba do Sul, né? Valeu. Então encontrou a estátua e ali então construíram uma catedral. Aí nós tivemos, eu me recordo que quando eu era garoto, passava no Fantástico, né? O Elcio lembrou ali também que o programa Fantástico trazia para nós. Ali jovens que encontraram num grão de milho uma imagem de Nossa Senhora, um reflexo num espelho, um reflexo numa janela, uma nuvem que trazia um determinado formato, e as pessoas foram se impressionando com isso tudo. De certa forma, isso é muito positivo, porque chama a nossa atenção para uma realidade que vai além do nosso mundo material. Existe ainda essa necessidade. E certamente nós devemos lembrar também que isso é um planejamento que o mundo espiritual faz para estreitar cada vez mais essa relação com o mundo material de uma forma saudável, sem trazer para nós aquela impressão negativa de medo, de dúvidas, né? No caso, por exemplo, da transcomunicação instrumental, ele é um tipo de fenômeno que começa a ser estudado. Quando eu falo começa, nós falamos nessas últimas décadas, começa a ser estudado aqui pelo universo espírita, mas que ainda não foi colocado em prática. Eu até comentei com vocês há uns anos atrás, nossa, né, quando se fala assim há uns anos, nós lembramos que nós temos muitos anos, que há uns anos atrás, que fala sobre, que comentei com vocês, que a Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui em São Paulo, na época minha mãe frequentava aqueles cursos, e aí então eles tinham comentado que eles estavam montando uma equipe para fazer estudos de transcomunicação. Era uma sala própria, com equipamento próprio, com estudiosos próprios, para poder fazer com que isso se tornasse algo mais presente nos estudos. Mas eu não sei exatamente o que acabou acontecendo. Mas hoje nós vemos assim que espíritas e não espíritas estudam. Sônia Rinaldi, por exemplo, é uma grande estudiosa do TCI. Clóvis Nunes, também um grande estudioso do TCI. Pedro Vieira, também um outro estudioso. Então temos ali vários estudiosos, mas nada muito concreto ainda, como algo rotineiro para nós. O fenômeno corpo a corpo acaba sendo aquele mais presente nos trabalhos que foram realizados, né? O El colocou também, teve uma época que passou vários casos no Fantástico. Mancha no vidro, latra em forma de Jesus, santa que chorava. Exatamente, também isso acontece bastante. Santos que choram, também isso é muito comum, né? Um santo ali que de repente escorrendo lágrimas, aí corre, chamam cientistas da igreja para poder, porque a igreja tem um grupo de cientistas para estudarem esses fenômenos. Aí coletam então esse material, levam para o laboratório para saber se isso não foi nenhum tipo de farsa e tudo mais, né? Chorar sangue. Então vemos assim, a doutrina espírita pode explicar isso com toda facilidade. Abre o livro dos médiuns, abre o capítulo 14 aqui do livro A Gênese, que é o próximo capítulo que a gente vai estudar, e nós vamos encontrar ali explicações para tudo.
Mas a importância, por que o mundo espiritual tem a preocupação de nos impressionar? Exatamente para fortalecer a nossa fé, para poder nos ajudar nessa nossa crença. Não importa qual religião que nós estejamos. A própria gestação de Jesus foi considerada um milagre. Segundo a visão tradicional, né, das religiões cristãs. Deixa eu ver aqui, o Fletcher lembrou, né? Hoje os milagres estão divididos entre céticos e os chamados crentes. Você sabe, Fletcher, que nessas pesquisas que eu fiz hoje de manhã para poder pegar um pouquinho desse material para nos ajudar nessas ilustrações, eu vi que existe ainda uma rixa de, por exemplo, a Igreja Católica dizer que somente os milagres acontecidos entre os fiéis da Igreja são os verdadeiros, enquanto que os evangélicos não. Então os evangélicos também reivindicam o direito de serem merecedores desses milagres, enquanto que os católicos, naquela mesma ideia, fora da igreja não há salvação, como Santo Agostinho colocou isso lá no século III, século IV. Então os milagres da verdadeira igreja, a igreja é a verdadeira representante, enfim, tudo eu, meu, enquanto os homens brigam para serem detentores dos milagres, e até mesmo, né, serem detentores dos direitos autorais do trabalho de Jesus, enquanto os homens brigam aqui na Terra, os espíritos procuram fazer esse trabalho de sensibilização. Como nós complicamos as coisas, né? O El lembrou também, né, teve um caso que as lágrimas da santa era a goteira do teto da igreja, né? São trabalhos muito sérios que eles fazem de investigação. Então, quando eles não encontram respostas, o que eles fazem? Eles então atribuem isso como sendo um milagre. Então procura a resposta. Se encontrou resposta, ótimo, está tudo certo. Se não encontrou resposta, então vamos lidar com um fenômeno desconhecido. Tá, pessoal, só um instantinho, eu já volto. Um instantinho só, por favor. Pronto. O Elcio colocou, né, você vê a necessidade disso para o seu entendimento? Olha, Flash, o Elcio, eu poderia dizer para você que isso para mim não tem tanta importância, já que a base teórica que a doutrina espírita me oferece já é o suficiente, mas que eu adoraria ver um fenômeno, eu adoraria. Então se me convidasse assim, ó, vamos lá que vai ter um fenômeno. Nós temos, por exemplo, olha só, aqui nos nossos vizinhos, eles são umbandistas. Então de vez em quando eles fazem alguns rituais, né? Não para me convencer do milagre, mas para presenciar o fenômeno, porque é algo extraordinário, né, dentro da nossa rotina. Não é algo, você vê alguém psicografar, você analisar assim, a postura da pessoa, a mensagem que está vindo, o fenômeno, é algo que chama a atenção de qualquer um. Não tem ninguém que não se impressione com isso, né? Então eu tenho grande curiosidade de presenciar assim. Então assim, esses nossos vizinhos são bandistas e de vez em quando eles fazem um ritual. Aquele ritual, vamos dizer assim, de fechar a casa. Assim como acontece aquela coisa de fechar o corpo, né? Então fazem um ritual de proteção da casa. E aí, então, o que aconteceu? Veio aqui um médium da casa e incorporou um daqueles Exus. E eu estava só ouvindo. Aí eu sentia assim, o cheiro do charuto, via a claridade das velas, ouvia a voz dele conversando. A vontade que eu estava de ir lá ver era uma coisa quase que incontrolável. Eu estava quase me arrastando para poder ir lá ver. Porque é algo curioso, é algo que chama a atenção. Então nós temos ainda essa... Aqueles que não sensibilizam com isso, no mínimo não têm curiosidade de aprender. Como eu tenho essa necessidade de aprender, então assim é uma coisa que me chama muita atenção. Né? Se você não gostaria, por exemplo, Andréia, de presenciar um tratamento de cura, não precisa ser um ritual como esse, que muitas vezes impressiona negativamente. Mas você vê uma cirurgia espiritual, você vê ali alguma coisa acontecendo, um fenômeno, eu falo em geral. Não esse tipo de fenômeno. Claro que eu tenho medo também. Não vou dizer que eu vou chegar lá assim, olhar, a hora que ele olhar para mim, falar meu nome, meu coração dispara, não tenha dúvida disso. Mas que certamente eu gostaria de estar lá para poder presenciar. Né? Então é algo que chama a nossa atenção. Né? O Elson lembrou, né, a observação em tudo é válida no intuito de tirar conclusões, de fortalecer a nossa crença, principalmente isso. Né, o Dudu, por exemplo, gostaria de se ver psicografando. Quem não gostaria de aprender com isso? O Zé, né, Zé, você teve aquele dia lá naquela médium de materialização e não chamava atenção ver aquilo lá, materializando do algodão, né? Vocês se lembram dessa história?
Quantas e quantas situações chamam a atenção? José Arigó, por exemplo, durante a década de 1970, 1980, aparecia na televisão, fazendo cirurgias espirituais, a psicopictografia, que agora é moda aparecer na televisão também. O ano passado, o ano retrasado principalmente, isso acontecia com muita frequência. São fenômenos que para muitos é milagre, porque não compreendem a intervenção do mundo espiritual através da faculdade mediúnica. Mas para nós estudamos e nem por isso deixa de ser importante. Falando em Sheila, né, Andréa? Aquela história de Meimei, de Sheila, quando materializava pétalas, cheiro de perfume nas reuniões mediúnicas do Chico. Quem não se impressiona com isso? Isso é um milagre dentro dessa visão tradicional? Não tenhamos dúvida disso. Só que racionalmente a gente simplesmente tira essa importância. Viu só, André? É só te levar para o caminho certo que você se impressiona. O Luiz colocou lá em cima, né, importante para mim, é de Jesus, que é mais complemento. Né? Pois é, o que ele fez naquela época sempre aconteceu. A diferença é que isso aconteceu mais sistematicamente porque trabalhava realmente com a causa da fé. A Fraterna colocou, né, desde que essa cirurgia não seja com cortes, isso eu não aceito, né? Mas também tem um objetivo, né, Fraterna? A cirurgia com cortes, ela tinha o objetivo de causar um impacto nas pessoas. Se você é alguém... Porque a gente pensa assim, muitas das pessoas que vão até um centro espírita, um centro espiritualista, em busca de um tratamento, grande parte dessas pessoas são muito céticas. Elas chegam assim, eu vou lá para ver o que eles vão fazer. Eu vou lá para ver se vai dar errado. Eu vou descobrir qual era o truque que eles fizeram. Nesse momento é que o mundo espiritual, então, se manifesta através dessas situações impressionantes para atingir essas pessoas. E até mesmo para aqueles que acreditam, precisam muitas vezes de um impulso para fortalecer mais a fé que já possuem. Só que a gente lembra sempre, né? A gente já chegou a trabalhar um pouquinho sobre isso. Kardec, por exemplo, né, estudando um pouco da história da doutrina espírita, nós tivemos ali as mesas girantes, batidas, mesas se mexendo. Depois que Kardec começou a estudar, não se falava mais nisso. Eram as reuniões mediúnicas que falavam. Aqui no Brasil, os espíritos tiveram que reconstruir um novo percurso, começando inicialmente pelos livros de Chico Xavier, depois vieram as cirurgias espirituais. O trabalho de Chico Xavier também tratava das psicografias familiares, de consolação aos entes queridos e tudo mais. Depois nós tivemos música espírita, depois nós tivemos a pintura mediúnica. Olha só como foi modificando a característica dos fenômenos, primeiro causando aquele grande impacto, depois sensibilizando as pessoas. Agora os espíritos não cortam mais, eles pintam, cantam música, escrevem poemas. Olha que maravilha ver tudo isso hoje. Isso porque nós amadurecemos, mas no início, se não houver aquela chacoalhada, nós não nos impressionamos. Simplesmente assim. Deixa eu ver em cima, né, Luiz colocou, né, os cortes feitos pelo Dr. Fritz fizeram mais bem que milhões de palavras. Para muitos, sim, não tenhamos dúvida disso. A pessoa vê aquilo acontecer, ela ser curada daquela forma, ela vai contar essa história para todo mundo. Eu me recordo que uma vez eu conversava com um coronel da nossa gloriosa Força Aérea, e ele então comentava comigo que fez uma cirurgia espiritual. Eu falei para ele, não, eu sou espírita, tal, né? Ele falou assim, depois eu te conto uma coisa que aconteceu quando eu fiz uma cirurgia espiritual. Ou seja, de tudo aquilo que o mundo espiritual pode oferecer, o que ficou mais marcante para ele foi a cirurgia que ele fez e a cura que ele acabou recebendo. Olha só que interessante. Né? Esse amadurecimento que eu falo, Luiz, ele é um amadurecimento no sentido de nos habituarmos a ver esses fenômenos. Então já vimos com tanta frequência que depois de um tempo, ninguém convidava mais o Arigó para participar de programas de televisão. Por quê? Porque todo mundo já estava cansado de ver. Então, inicialmente, nossa, José Arigó está na televisão, a audiência subia. Depois de um certo tempo, José Arigó vai de novo na televisão. E aí começava então a modificar. Então esse amadurecimento significa na relação com os fenômenos, não, claro, moralmente, nem intelectualmente, que nós estamos longe disso. Dudu lembrou aqui, né, que parece que fica sem graça se não tem algo sobrenatural. Pois é, infelizmente é assim.
o Décio lembrou lá em cima, né, o que é muito perigoso, pois pode tornar joguete de espíritos maledicentes. Né? Aí já é uma outra história, né, Décio? Porque o mundo espiritual se manifesta para poder chamar a atenção das pessoas. E tem outra parte do mundo espiritual que se manifesta para manipular as pessoas. Porque da mesma forma que nós temos uma cirurgia mediúnica, e as materializações negativas? Me recordo de uma vizinha, olha só quantas vizinhas eu tenho, quantos vizinhos que têm essas situações, né? Que eram assim católicos praticantes. E de repente embaixo da cama apareceu uma cabeça de galinha. Onde apareceu essa cabeça de galinha? E aí então depois foram em casa, nós tínhamos alguns amigos que eram médiums, e foi através deles que eu comecei a me aproximar da doutrina espírita. Então eu fazia um tratamento espiritual em casa, ele fazia um tratamento de passe e de vez em quando ele acabava incorporando um espírito. E nessa incorporação, o espírito conversava e tudo mais. Aí de repente vinha uma vizinha e falava assim, olha, eu posso ir também? Porque eu estou precisando tomar um passe. Aí veio a vizinha, tomou o passe. Depois veio essa senhora, ela estava com 3 obsessores, que se manifestaram através da minha mãe, que era uma das médiums, né? A esposa desse senhor, e através dele também. E aí choraram, ficaram desesperadas. E eu naquela época, eu estava começando a ter contato com a doutrina espírita, meu olho ficava regalado, né? Eu olhava para elas, olhava para os médiums, olhava para ele, olhava para ela, eu ficava prestando atenção em tudo. Então se dependessem da minha contribuição mental para que o fenômeno fosse bem realizado, eles estavam perdidos, né? Porque eu não estava contribuindo com nada, pelo contrário, eu estava ali parecendo que eu estava numa arquibancada de um estádio de futebol vendo um fenômeno acontecer. Então a gente pergunta, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Aqueles fenômenos, por exemplo, de agulhas e objetos que aparecem dentro do corpo das pessoas. Teve um caso, que eu vou chutar aqui um valor, mas cerca de 50 agulhas apareceu dentro do corpo de uma jovem, de um jovem. Vocês devem se lembrar disso, né? Década de 1980, mais ou menos, aconteceu isso. Então, agulhas aparecendo no corpo das pessoas, objetos aparecendo dentro de casa, isso também é um fenômeno mediúnico. Para aqueles que não compreendem, vão ver uma força maligna absoluta agindo ali. Para aqueles que vêm do lado positivo, vem uma força benéfica absoluta. Para nós espíritas, vemos fenômenos. Mas mais do que isso, qual é o propósito desses fenômenos? O Zé colocou? Creio que atualmente vai se desenvolver a TCI, porque independe da mediunidade. Na verdade, o Zé, estudando um pouco mais cuidadosamente, há também um fenômeno mediúnico. Porque para que os espíritos possam intervir nas ondas eletromagnéticas desses aparelhos, depende de um médium de fenômeno físico. Então o espírito não pode simplesmente mudar a sua densidade e interferir nas ondas da televisão. Então depende de um médium também presente. Também é um efeito físico. Então isso aí também já foi estudado, que não é simplesmente você faz quando você quer. Se o espírito não tem o fluido necessário para que ele possa trazer essa intervenção, o fenômeno não acontece. Deixa eu ver aqui. A Cindizinha colocou, né, o filho de uma amiga, uma médium bandista tirou agulhas do pé dele. Viu só como as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo que isso é muito mais frequente do que a gente imagina? E olha que eu tenho um pouco contato com esse universo mediúnico, né? Essas são histórias que eu estou contando para vocês que a gente foi pescando no decorrer dos anos. Algumas eu presenciei, outras eu ouvi falar, outras me contaram e coisa e tal, né? Mas para quem trabalha nesse universo dos fenômenos, vê coisas assim do arco da velha. Coisas assim impressionantes para todos nós. Mas muito bem. Fizemos então esse bate-papo inicial, essa introdução, esse passeio para chamar a atenção de vocês, para chamar a nossa atenção, né, já que o nosso raciocínio vai se desenvolvendo junto com as histórias que a gente vai contando. Então a gente vai percebendo a ação do mundo espiritual através desses fenômenos que são interpretados por nós das mais variadas formas. Seja como um milagre, seja como uma ação maléfica, seja como algo natural. Cada um interpretando de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu conhecimento, com sua cultura, com suas crenças. Então vamos estudar como um todo, né? Vem aqui para nós então, já li para vocês aqui dos milagres, já passei para vocês, né? Para quem quiser, deixa eu passar para vocês aqui esse site, aí vocês procurem ali as cidades, né? Que tem um mapa, tá aqui, ó. É esse endereço aqui, mas depois eu vou
publicar lá no nosso grupo no Facebook, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre esses milagres eucarísticos que falam, né, sobre aquela ação dos espíritos durante a Eucaristia, durante o momento da hóstia, do vinho, né, do corpo e do sangue de Cristo e tudo mais. Depois eu vou publicar lá para vocês e aí vocês podem dar uma explorada, porque tem ali 140 fenômenos, fala do país e fala das cidades onde isso aconteceu. E nas cidades tem um resumo e depois o histórico daquele fenômeno. Isso é só para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. E também ficamos na pendência de trazer nos próximos estudos aquele livro, a Mediunidade dos Santos. Vamos ler alguns dos milagres que foram atribuídos aos santos que fizeram com que eles tivessem um título especial em virtude desses fenômenos. Muito bem, vamos lá. Ainda tem a parte dos charlatões, né, de tantas outras situações que acabam se aproveitando disso tudo, como acontece em qualquer situação da nossa vida, né? Mas vamos lá. Capítulo 13. Características dos milagres. O item número 1 que a gente vai começar. Em sua acepção etimológica, ou seja, a origem da palavra, da construção da palavra, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia assim a definiu, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, nós temos aqui depois no rodapé uma nota sobre a definição de milagre na atualidade. Então está aqui, ó, de acordo com o novo dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o vocábulo milagre apresenta, entre outras, as seguintes definições. Primeiro, feito ou ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. Segundo, acontecimento admirável, espantoso. Terceiro, portento, prodígio, maravilha. 4. Ocorrência que produz admiração ou surpresa. Quinto, agora dentro dos termos da religião, qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Sexto, ainda com o termo da visão religiosa, sinal dessa presença caracterizado, sobretudo, por uma alteração repentina e insólita dos determinismos naturais, etc. Esses determinismos naturais nada mais são do que leis da natureza, a lei da química, a lei da física. Se por acaso existe alguma coisa que viole essas leis, como por exemplo a própria levitação, né, nós tivemos Daniel Douglas Home, que foi um dos grandes médiums de fenômenos de efeitos físicos, ele podia levitar. E isso por uma ação dos espíritos, dos fluidos e tudo mais. Mas o homem levitando é uma derrogação das leis da física. A força da gravidade não permite que nós façamos isso. A não ser que seja utilizando equipamentos que possam nos dar essa sustentação, mas do contrário isso é impossível. Impossível até que acontece. Continuando. Na acepção usual, essa palavra, como tantas outras, perdeu o seu significado original. A sua aplicação, que antes era geral, ou seja, qualquer coisa que não era explicada, era um milagre. Você ver, por exemplo, um objeto flutuando no espaço sem explicação do que possa ser, era chamado de milagre. Não OVNI como nós vemos hoje, mas é algo diferente. Alguém falar em línguas, a xenoglossia, que também é um fenômeno mediúnico muito interessante, de uma pessoa falar em língua, falar num idioma que ela não compreende, que ela não conhece. Falar a língua dos anjos, né? Falar em... Como é que é o termo que é utilizado no meio evangélico? Falar em línguas mesmo, né? Isso também é chamado de milagre. É a presença do Espírito Santo através de milagre. E eu me recordo, agora falando em milagre, que eu tive um aluno que era filho de um grande amigo meu, que é pastor evangélico, já comentei com vocês sobre ele. E aí então, conversando, a gente estava fazendo uma aula de língua portuguesa, e aí então surgiu alguma coisa no texto falando sobre milagre. E aí então, conversando com ele, aí eu perguntei assim naturalmente, e você acredita em milagre? Ele me falou um acredito com tanta convicção que eu fiquei até assim meio espantado. Exatamente porque é o universo que ele vive. A existência dos milagres, a existência
desses fenômenos atestando a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo dentro das crenças que ele abraça. Eu perguntei, você acredita? Acredito. Mas foi de bate-pronto, assim, fiquei até meio... que eu perguntei assim, meio naquela de... para dar uma descontraída, e a resposta foi tão certeira que eu falei, bom, a coisa é séria. Para ele, a coisa é séria. E é esse o universo que eles vivem. Continuando, vamos lá. A sua aplicação, que antes era geral, ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. No pensamento das massas, o milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. Vamos entender essas expressões para compreendermos o que ele quer dizer. Sobrenatural. Sobre, que está acima, daquilo que é natural. São as leis da natureza. Extraordinário. Extra, que está fora daquilo que é ordinário. Ordinário é aquilo que está dentro da ordem das leis naturais. Então eu falo algo sobrenatural, fora daquilo que é natural. Extraordinário, aquilo que é fora do que é ordinário. Então essas expressões são utilizadas exatamente para trazer para nós esse entendimento de que é algo que não pode ser explicado pelo nosso conhecimento tradicional. E continua. No sentido litúrgico, ou seja, religioso, é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta o seu poder. Essa é, com efeito, sua acepção vulgar. Lembrando que a expressão vulgar significa popular. O vulgo, as pessoas usam essa expressão. Essa é, com efeito, a sua acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, essa palavra se aplica às circunstâncias normais da vida. Por exemplo, o Corinthians foi campeão do mundo, isso é um milagre. Ou seja, é só um jogo de palavras para poder brincar com a ideia. Mas oficialmente, dentro do pensamento popular, a ideia de milagre se tornou algo que representa a manifestação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que é essa Santíssima Trindade dentro das religiões tradicionais, que manifestam então a sua presença. Uma das características do milagre, propriamente dito, é a de ser inexplicável, pela razão de ocorrer a revelia das leis naturais. Tanto é essa a ideia que está associada ao milagre, que se é encontrada uma explicação para um fato miraculoso, disse que ele não é mais um milagre, por mais surpreendente que ele seja. Outra característica do milagre é de ser insólito, ou seja, só acontece aquela única vez. Único, excepcional. Do momento em que ele se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato de vontade, é porque ele está sujeito a uma lei, e por consequência, sendo ou não conhecida essa lei, ele não pode ser um milagre. Então essa é uma visão que nós temos também, né? De você explicar o milagre, ele deixa de ser milagre, porque o milagre só pode ser impossível na visão tradicional. Item número 2, né? Lembrando que esse capítulo tem 19 itens. Nós estamos no item número 2. Aos olhos do ignorante, lembrando que esse ignorante que Kardec utilizava não era uma expressão pejorativa, mas o ignorante no seu sentido oficial, no seu sentido real, que é aquele que não compreende, é aquele que não sabe, porque hoje nós falamos, né, você é um ignorante, para poder ofender a pessoa. Naquela época, escrever em língua estranha é xenografia. Xenoglossia é você falar em língua estrangeira. Então você tem a grafia, que é escrita, e glossia, que é falar. Então, aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isso é um verdadeiro milagre, porque esse fato é contrário às leis da natureza, ou seja, ressuscitar os mortos é algo que obviamente é tido como milagre, já que ninguém pode voltar à vida depois da morte. Entretanto, se esse homem estiver aparentemente morto, se ainda existir nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou alguma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas para o homem comum, ignorante, o fato passará por miraculoso. Se um físico lançar do meio de uma planície uma pipa elétrica, fazendo com que um raio caia sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será considerado como detentor de um poder diabólico.
Nota de rodapé para nós. Um outro exemplo é a história conhecida de Caramuru, que nos albores, né, do descobrimento do Brasil, vendo-se acuado pelos indígenas, lançou mão de seu bacamarte e abateu um pássaro com um tiro certeiro, após o que passou a ser respeitado e considerado pelos silvícolas como detentor de poderes extraordinários. Né, Caramuru era um daqueles bandeirantes, né, que começou inicialmente a se aproximar dos povos indígenas. Né? Voltando. Rapidamente, pera lá. Tá. Porém, Josué, interrompendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, em se admitindo o fato, eis aí um verdadeiro milagre, uma vez que não existe nenhum magnetizador dotado de um tão grande poder para realizar semelhante prodígio. Prodígios são esses acontecimentos fantásticos, né? Essa história de Josué, como a gente já conversou, ela é uma passagem do Antigo Testamento que mostra, no momento em que haveria um conflito entre aquele povo eleito de Deus, os hebreus, e outros povos que não eram eleitos por Deus, eles iam entrar em conflito. E aí então esse combate, para poder facilitar a vida daquele povo eleito, deveria acontecer durante o dia, porque à noite seria muito difícil de combater. E aí então Josué fez com que a terra parasse de girar, mas na visão bíblica, que o sol parasse de girar, ficasse estacionado no céu durante 1 hora, para poder fazer com que aquele combate favorecesse os eleitos, inclusive com bolas de fogo sendo lançadas do céu e tudo mais. E é interessante que esse fenômeno do sol parar de girar em volta da Terra, ele trouxe para a história da humanidade muitos problemas. Porque essa ideia de que a Terra era o centro do universo se deu exatamente em virtude dessa afirmação bíblica. Acreditar que a Terra estava no centro e que o Sol girava em torno dela, já que o Sol foi parado durante essa 1 hora por uma força divina. Inclusive alguns textos foram escritos, isso se tornou uma lenda urbana, que muitos evangélicos encontraram um texto da NASA afirmando que existe uma diferença de 1 hora na rotação do nosso planeta. E que a NASA teve que enviar um comunicado desmentindo esse fato. Porque eles falaram assim, olha aqui, ó, a NASA está comprovando o poder de Deus através desse milagre. Que o Sol realmente parou de girar em torno da Terra. Mas aí já começa uma série de furos, né, que são fáceis de combater, que primeiro o Sol não gira, é a Terra que gira, depois a NASA não escreveu nada, e assim, né? Exato, mas sabe o que acontece, Brás? Dentro do Antigo Testamento, Deus, aquele Deus mosaico, aquele Deus apresentado por Moisés, ele era um Deus combativo, temperamental, muitas vezes até vingativo, agressivo, e ele então combatia aqueles que eram os seus inimigos, os seus infiéis. Existe muito sangue na história do Antigo Testamento. Se tiverem a oportunidade de ler um pouco do Antigo Testamento, vocês verão muitas passagens de um Deus absolutamente sanguinário. Porque é assim que as pessoas antigas entendiam, e é assim que as pessoas hoje entendem também o poder de Deus. Olho por olho, dente por dente, por exemplo. Continuando. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava miraculoso tudo aquilo cuja causa era desconhecida. À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio do maravilhoso se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o vasto campo da natureza, restou ainda uma parte bem grande para o maravilhoso. Basta a gente lembrar que no século XVIII, século XIX, foram 2 séculos de grandes descobertas para a ciência. Então o magnetismo, a eletricidade, a força da gravidade, tudo isso foi descoberto naquela época. Então, quando a ciência apresentava uma explicação, a igreja contestava, tanto que Galileu Galilei, Copérnico, dentre outros estudiosos científicos, foram ameaçados ou foram queimados. Giordano Bruno, por exemplo, que falava de astronomia, foi morto na fogueira. Copérnico e Galileu foram 2 que foram ameaçados, simplesmente porque diziam o contrário daquilo que estava escrito nos textos sagrados. Então a ciência, conforme ela foi evoluindo, ela foi trazendo explicações para uma série de fenômenos. E aí os milagres começaram a perder importância, mas a igreja combatia para dizer que a ciência estava errada e que a fé estava certa.
Até que chegou uma hora que a fé teve que ceder à ciência, mas ainda assim fenômenos que aconteceram que não podiam ser explicados. A Cindezinha diz que parou de ler exatamente por isso, né? Pois é, uma carnificina geral naquela época, né? E continuando, vamos lá. 3. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente, juntamente com a força material. O Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser, e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. Então a doutrina explicando para nós a ação de leis que até então eram desconhecidas e continuam ainda sendo desconhecidas, mas que através dos fenômenos começam a ser analisadas. Foi isso que Kardec, então, ele e todos aqueles estudiosos da sua geração e das gerações seguintes, tiveram o trabalho de fazer, estudar os fenômenos e trazer as explicações possíveis para que eles pudessem ser compreendidos. Em especial para nós, chamado de fenômenos mediúnicos. Fenômenos de cura, de materialização, de transmutação, de desmaterialização. Pegar um livro, por exemplo, de Charles Richer, de Cesare Lombroso, como a gente comentou no início, está cheio de fenômenos. São livros em que cada capítulo ele relata: eu vi tal coisa acontecer, eu participei de tal forma. Então nós temos ali agora livros que trazem essas explicações. Mas para aqueles que não compreendem, vão dizer assim: isso aí é coisa que é golpe, mas milagre eu compreendo. Isso me faz lembrar naturalmente, que não levem isso para o lado negativo, mas do nosso bom e velho Padre Quevedo, que ele fala assim: essa história de Chico Xavier, ficar escrevendo carta de espírito é tudo balela, mas que eu acredito no milagre, eu acredito. No fundo, acaba sendo a mesma coisa. E ele de fato falou isso, não com essas palavras, mas ele falou assim: o Chico Xavier é uma pessoa muito boa, mas não é possível ele falar o que ele faz, ele fazer aquilo que ele fala. Mas eu acredito em Nossa Senhora do Guadalupe, eu acredito no manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um manto que tem um desenho dela, que a ciência não conseguiu explicar como aquela pintura apareceu. Outro grande milagre que nós temos na história da humanidade, que também é uma fonte de crença muito grande, é exatamente o Santo Sudário. A marca de Jesus durante tanto tempo, e dentre outros. Então o Espiritismo começa a trazer para nós a explicação. Pegamos aqueles 3 pilares. Primeiro, os fluidos. Segundo, o magnetismo. Terceiro, a vontade pela força do pensamento. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, ali quando li com muita atenção, encontrei um Deus vampiro, um Deus churrasqueiro, um Deus materialista, um Deus latifundiário, um Deus que é puxa-saco também, e Deus cheio de ira. Porque, na verdade, Brás, eu cheguei a comentar com vocês isso numa outra oportunidade, que naquela época as tribos se combatiam com muita frequência. Então, na verdade, elas tinham seus próprios deuses e cada uma, para poder impressionar a outra, falava dos prodígios que o seu Deus realizava. Então, na verdade, o povo hebreu contava muitas histórias, assim como outros povos também. Cada um dizendo: Maomé sofreu isso. Lá no século VII, depois de Cristo, quando ele começou a escrever o Alcorão, que foi o fundamento da religião islâmica, ele, quando foi para Meca, lá onde nós temos a Caba, que é aquela grande pedra, aquela grande caixa que representava um santuário para aquela época, cada tribo trazia uma imagem do seu Deus. E ele teve que enfrentar essas tribos falando de uma religião monoteísta, de um Deus único, que era Alá. Ele foi jurado de morte por causa dessa blasfêmia de ofender o Deus alheio. Então era uma característica dos povos árabes, dos povos da Mesopotâmia, como por exemplo os persas, era uma característica do povo hebraico, daquela região do Oriente Médio. Então os próprios romanos e gregos, as histórias de romanos e gregos e nórdicos,
Thor, o deus do trovão, Marte, o deus da guerra, Júpiter, o ser supremo, né, na visão dos romanos, mas Zeus na visão dos gregos, Poseidon. Então são títulos, são histórias que são contadas para enaltecer a própria crença. Então tudo aquilo que foi relatado no Antigo Testamento mostra a força de um Deus numa linguagem que eles entendem. Naquela época não havia força moral, havia uma força física, destrutiva. E aquele Deus mais poderoso era aquele Deus mais destrutivo. E como eles tinham que contar vantagem em cima dos outros, que também contavam suas histórias, quanto pior, melhor. E na verdade eles atribuíam então a Deus uma responsabilidade que cabia aos próprios homens, como acontece hoje. Nós não vemos, por exemplo, antes das guerras, os soldados se juntando e fazendo uma oração para destruir os inimigos? Nós não vemos os terroristas que falam que agem em nome de Alá? Na verdade mudou a faceta, mas a essência continua sendo a mesma. Os homens cometem as atrocidades atribuindo a Deus. Sem falar nas cruzadas, né, nas 8 cruzadas que nós tivemos, que foi um dos momentos mais sanguinários da história da humanidade. Então, na verdade, são os homens que querem contar suas histórias e contam da forma como entendem. Mas depois, felizmente, com o tempo, eles acabam amadurecendo e compreendendo que está tudo errado. Vamos lá, para a gente poder concluir o nosso estudo de hoje. Aqui eu li para vocês dos fenômenos, uma observação de rodapé aqui nessa página. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido corpo simples elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constituinte do todo. Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem uma parte ativa na organização do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram o número de uma população, que o elemento religioso entra na educação e que na algéria é preciso levar em conta o elemento árabe, né? Ou seja, álgebra, que é essa expressão. Né? Então, foi utilizada então essa expressão do elemento aqui, só para recapitular para a gente poder ver. Ele coloca para nós aqui, onde ele usou essa expressão. Está aqui, ele colocou, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente juntamente com a força material, o Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, são sujeitos a leis. Né? Então está aqui essa parte que a gente estudou. O próximo item, que a gente vai estudar na semana que vem, na segunda-feira, será o item número 4, falando exatamente sobre a importância da doutrina espírita, não como detentora de uma nova definição, mas a doutrina espírita apresentando uma metodologia para nos ajudar a entender esses fenômenos. Lembra que eu falei para vocês que um dos grandes legados, uma das maiores heranças que Allan Kardec trouxe para nós, não foi o conteúdo doutrinário, foi o método que ele trouxe. Porque se ele não tivesse trazido o conteúdo, mas tivesse apresentado o método, nós poderíamos, por nós mesmos, alcançar esse mesmo resultado. Então ele explicar para nós como estudarmos o controle universal, a análise, a racionalidade, tudo isso para nós foi a sua grande herança, na minha opinião. Mas muito bem, fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo. Brás, poder filosófico, capacidade investigativa, a lógica, a inteligência, tudo do trabalho de Allan Kardec, sem nenhum, vocês